O Rogério Ceni é apenas uma peça num circuito incompetente. O Flamengo tem muitos culpados. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, pedi para vocês já começarem deixando like, se inscreverem no canal para quem não conhece. Muito se fala dos problemas do Rogério Ceni, né? Inclusive a gente já fez um vídeo, eu trouxe para vocês recentemente um vídeo, tô colocando aqui para vocês, o Rogério Ceni não entendeu o que é o Flamengo. O que a gente tem que medir e interpretar corretamente é que os problemas de um treinador, eles são dentro de campo, na preparação, durante os treinamentos, durante as periodizações, as metodizações, enfim. Tem os erros e aí sim, as atribuições, o culpado Rogério Ceni para o Flamengo não jogar bem, substituições, etc. Mas primeiro, alguém o colocou ali. Então alguém já interpretou o trabalho dele e todo treinador que é contratado é interpretado, obviamente, o que um treinador já construiu na sua carreira. Então houve sim um erro de interpretação no trabalho do Rogério Ceni, principalmente entrando num contexto completamente adverso. Vamos entender que, após a saída, em aspas, repentina saída de Jorge Jesus no comando do Flamengo, o Flamengo ficou sem treinador praticamente na véspera da sua estreia contra o Atlético Mineiro. E Marcos Braz, com Bruno Spindel, fizeram a missão Europa, trazer um treinador europeu para assim fazer um trabalho subsequente, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores. E nessa missão pela Europa, o Flamengo teve dificuldade evidente, inclusive pelo cenário que o mundo vivia com a doença, e o Marcos Braz recebeu alguns não, recebeu alguns agora não, e mirou em Domenech Torrent, aquele que era o auxiliar técnico de Pep Guardiola. Tinha um estofo de Pep Guardiola. Agora, ficou óbvio, evidente, que havia total ignorância acerca do trabalho e das ideias de Domi, porque o Flamengo conseguiu romper o trabalho de Jorge Jesus. Rompeu por quê? Por culpa do Domi? Não, porque o Domi tem as suas ideias, tem as suas convicções, tem seu estilo de ver o que é o futebol. Rompeu porque o Flamengo contratou um técnico que tem completamente desconexão do que é o jogo funcional de Jorge Jesus. O Flamengo contratou um técnico do jogo posicional que, a partir do primeiro dia de trabalho, ele já tentou iniciar as suas convicções. Aí sim, a gente pode interpretar que foi certo, que foi errado, mas foi uma escolha do Domi. Mas o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que contrataram um treinador completamente diferente do seu anterior. E contratou por ignorância, por falta de desconhecimento. Contratou por desconhecimento de não saber o que é o jogo de posição. E como isso poderia refletir no Flamengo, sobretudo com a realidade de um time que não teria tempo para treinar, que não teria pré-temporada, que teriam vários jogos e jogos até importantes. Então a opção pelo Domi foi de extremo desconhecimento e ignorância do que é o jogo posicional. Haja visto que grandes, em aspas, conhecedores e especialistas, como da mídia, não sabem o que é o jogo de posição, o que dirá esses dirigentes que até algum tempo atrás iria atrás de Dorival Júnior, de Abel Braga e outros. E por consequência de tudo que nós falamos, não deu certo. Foi fato que o Flamengo teve muitos problemas com o Domi, muitos problemas defensivos, e já começou a se criar uma pressão externa não bem administrada internamente. Agora, se o Flamengo tivesse a convicção de qual era o trabalho do Domi, quais eram as suas ideias, o quanto tempo ele iria precisar, e soubessem que esse tal jogo posicional, que foi muito mal falado pela imprensa, iria funcionar, se eles confiassem em suas próprias convicções, eles manteriam. Mas é evidente que houve ali mais um rompimento sobre uma ideia, motivada também, por que não, por ideias populistas, para querer agradar parte da imprensa, para querer agradar torcedores, porque iria precisar de votos, porque aí sim há o atrito de interesses pessoais e interesses dúbios profissionais. E até mesmo para alimentar essa máquina, o Flamengo traz o técnico que é, em aspas, mais popular, aquele que todo mundo gosta, aquele que apontam como o sucessor do Tite, é óbvio, precocemente. O Rogério Ceni conseguiu ganhar vários atributos de um treinador promissor a um técnico de seleção. Total desconexão do que fez o Rogério Ceni no Fortaleza e saber medir. É uma pressa do aquele famoso achismo do querer adivinhar o que vai ser alguém no início de uma carreira. Fica óbvio que houve outro rompimento. E a partir do momento dessa nomeação do Rogério Ceni, é um Rogério Ceni com a única ideia fixa de quê? Copiar o Flamengo de 2019. Aquele Flamengo que já teve rompimento de trabalho com o Domi, o Rogério Ceni tentou resgatar do Jorge Jesus. No momento ruim, uma atuação individual de alguns jogadores ruim, não vai dando certo. E para piorar essa conjuntura, o Rogério Ceni, para ter o plano B, que é necessário no futebol, não existe. O que fica evidente é que falta interpretação acerca do trabalho do Rogério Ceni pelo contexto que ele criou no Fortaleza, completamente diferente do Flamengo. Alguém imaginou que a realidade era a mesma e que ele poderia criar os mesmos métodos e aquilo que deu certo no Flamengo? É óbvio que esse trabalho iria precisar de adaptação. É um Flamengo que ele é obrigado a ser propositivo, é um Flamengo que precisa buscar a área do adversário, é um Flamengo que precisa marcar os gols, é um Flamengo que precisa fazer 80 pontos.
diferente da realidade do Fortaleza, o que pode ser confortável jogar no futebol reativo, que se fazer 55 pontos dependendo é uma circunstância boa para o Fortaleza no campeonato da Série A. E aí a gente fala dos dirigentes, a gente fala dos treinadores, por que não os jogadores? Os jogadores têm que executar. Se eles executaram mal o jogo de posição do Domi, seja por má interpretação ou por má vontade, é um erro dos jogadores. Perder gol vazio, como o Lincoln perdeu, perder oportunidades como o Vitinho perdeu em jogos importantes, na estreia, a canelada do Felipe Luiz, o não passe e não finalização correta do Bruno Henrique, as péssimas tomadas de decisões, a gente vai lembrar de Gustavo Henrique, que errava e errava bastante, ali sim também motivado pela permanência, pela insistência do treinador a ele. Enfim, são vários e numerosos erros, e aqui a gente acaba sendo injusto, porque vários jogadores erraram. Neneca, tentando driblar dentro da área, os jogadores também erraram. Nas execuções, nas interpretações, nas assimilações, se quiseram ou não, também erraram. Então é claro que a figura como treinador, ela acaba sendo mais vulnerável, está na beira do campo, por várias condições. É natural, e é em aspas, um vício da tradição do futebol brasileiro culpar o técnico tem a sua culpa, mas não é apenas o técnico. Então os caras que estão lá engravatados na sala do ar-condicionado fazendo canetadas, eles não podem se esconder e o torcedor não pode esquecer. Eles também têm muita culpa. E dependendo do cenário, tem mais culpa do que propriamente um treinador, do que um jogador, porque eles fazem as opções. São eles que escolhem, são eles que contratam ou mal contratam. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Mais uma vez agradeço a companhia de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. Até um próximo, forte abraço a todos e tchau, tchau.